Meu nome é Lucas Vieira, eu sou orientado pelo professor Wesley e hoje eu vim para defender a minha dissertação de mestrado, que é intitulada Predação e Estratégia de Forrageio sobre Regime de Escassez Alimentar em Heliópolis Conexo, Experimentação e Modelagem. Bom, eu dividi a apresentação brevemente em uma introdução geral de tudo, um objetivo geral e os capítulos 1 e 2 dos seus respectivos tópicos, e em seguida para fechar uma consideração final. Bom, para a gente começar a falar da escassez, a gente tem que começar a falar da alimentação. Então, a gente tem que entender que a disponibilidade de alimento no ambiente ela não é contínua, ela pode variar de acordo com vários fatores, como temperatura, umidade, disponibilidade de plantas, enfim, diversos fatores, tanto para herbívoros quanto para predadores. E essa falta de alimento ela vai afetar o ciclo de vida do inseto, em todas as suas fases de vida. E o que é a alimentação em si? É o que a gente chama de forrageio. Então, forrageio compreende todo o processo de alimentação, desde a procura por alimento até o consumo de fato. Ele pode variar por diversos motivos. Essa escassez alimentar é uma das coisas que pode fazer com que ele varie, né? Então, depende da temperatura, depende da disponibilidade de preços, no caso de predadores, e vários outros motivos. E ele sempre está ligado a uma relação de custo-benefício. Então, sempre vai ter que ter um benefício igual ou maior que o custo, que é o ideal para a alimentação. E a escassez alimentar, ela impacta esse forrageio, né? Já que a gente está falando de alimento. Bom, o processo de alimentação, no caso a dinâmica de um predador com uma presa, ela é mediada através de uma resposta funcional. Então, essa resposta funcional ela vai medir o consumo das presas, dando taxa de ataque, manuseio, enfim. E a gente tem, nesse caso, a resposta funcional de Rogers, que ela não leva em consideração a reposição de presas. Ela leva em consideração o cenário fechado, porque as presas não aumentam. E a escassez alimentar, de forma geral, ela vai influenciar um pouco nisso, e aí é onde vai afetar a dinâmica do predador-presa. Então, a resposta funcional, ela governa ali a dinâmica do predador-presa. Então, afetando uma coisa, né, a gente tem a modificação da outra. E os modelos, os estudos atuais, eles não abordam dentro de uma resposta funcional uma coisa, essa parte da escassez alimentar. Bom, para o trabalho a gente escolheu dois insetos, que foi a Heliópsis conexa e o Misosperse. A Heliópsis conexa, ela é uma joaninha predadora generalista. Ela tem vários estudos que falam do quanto ela é boa para o controle biológico, o potencial de controle dela, fora que ela é fácil de criar, ela respondeu bem à criação em laboratório e responde bem também aos experimentos. E a gente tem o Misosperse, que da mesma maneira é bom para criar em laboratório, se reproduz em grande quantidade, e ele também é uma praga de importância na agricultura, uma vez que, além do seu dano direto, ele causa danos diretos, como a porta de entrada para fungos, bactérias, como também ele transmite alguns vírus, vetor de alguns vírus. E ele foi como presa da joaninha, foi um dos pulgões escolhido para a gente estar utilizando como presa. Bom, de forma geral, o objetivo geral do nosso estudo é entender como que a escassez alimentar ela afeta o comportamento do Heliópsis conexa e a sua dinâmica com a praga Misosperse. Bom, eu dividi em dois capítulos, um mais focado na parte experimental e outro mais focado na parte de modelagem, para a gente conseguir trabalhar bem aí com os resultados. O primeiro capítulo eu intitulei Impacto da Escassez Alimentar na Dinâmica de Forrageio de Heliópsis conexa. Esse capítulo, como eu disse, é mais focado na parte experimental. Então, o objetivo geral dele é investigar o impacto da escassez alimentar na dinâmica de forrageio de Heliópsis conexa sobre o pulgão Misosperse. A nossa principal hipótese é que o período de inanição afeta o comportamento predatório da joaninha, resultando em uma mudança no seu padrão de forrageio. Para fazer o experimento, eu fiz dois experimentos, né? Primeiro foi o teste de predação temporal. Então, eu peguei 4 joaninhas fêmeas para tirar o viés
da sexualidade, né, do sexo, e aí eu dividi, né, um em cada recipiente. Cada recipiente, eu fui tirando um alimento gradualmente de acordo com o seu tratamento que ia ser. Então, eu tive os 4 tratamentos. Então, a primeira joaninha, ela ficou 72 horas sem alimento, seguido da outra ficou 48, 24, e o meu controle, que é uma joaninha assim, escassez nenhuma, ou seja, ela se alimentou até o momento que eu fui montar o experimento. Então, esses foram os meus tratamentos. Em seguida, eu peguei uma placa de PET, coloquei 40 pulgões lisos e uma joaninha referente ao tratamento que ela correspondia. Depois disso, durante 3 horas, eu contei, a cada 15 minutos, eu contei o número de pulgões que restavam na plaquinha, para a gente saber quantos que ela tinha consumido até o momento. Então, a cada de 15 em 15 minutos, eu ia lá, contava e deixava mais 15 minutos. Isso por 3 horas. O segundo experimento que eu fiz foi um experimento de resposta funcional. Então, eu peguei os mesmos tratamentos, né, 0, 24, 48, 72 horas, e eu utilizei 7 densidades. Eu comecei com 3, 5, 10, 30, 50, 70 e 90 pulgões. Uma vez que os tratamentos estavam prontos, eu montei as plaquinhas com essas densidades e coloquei uma joaninha em cada plaquinha e referente ao seu tratamento. Nesse experimento, eu fiz 2 avaliações. A primeira, depois de 6 horas que eu tinha colocado a joaninha, e a segunda, eu contei o número de pulgões que restavam na plaquinha para saber o número consumido, voltei elas para a BLD a 25 graus, e aí na segunda avaliação eu fiz após 48 horas que eu tinha começado o experimento. Bom, depois de os dados do experimento, aí eu fui para as análises. O teste de prevenção temporal, eu fiz uma análise de sobrevivência usando as curvas de Kaplan-Meier para ver se tinha diferença entre os tratamentos e ver o período de tempo de sobrevivência. E para comparar as curvas, eu usei o teste de long range. A análise da resposta funcional foi feita por uma função FAR-test e levando em consideração o modelo de Rogers, já que o experimento não teve reposição de preços. Tudo isso eu fiz no software estatístico web. Bom, aí a gente começa com o nosso primeiro resultado, que foi o de hibridação temporal. Se a gente observar nas curvas, a sobrevivência do pulgão, ela vai diminuindo com o passar do tempo em todos os tratamentos. E mostrou uma diferença, visto aqui pelo P menor que 0,05, que teve diferença entre os tratamentos. Mesmo que na curva em si, na visualização, seja pouca, mas na hora da análise mesmo a gente vê que teve diferença. E a tabela de número de risco e número de eventos mostra que os tratamentos de 72 horas teve um número de eventos maior que os outros, ou seja, um número de predação alto. Quando a gente olha isso, aí na tabela que a gente tem de total consumido e o consumo esperado, a gente observa que o tratamento de 72 horas, ele teve um total de consumo maior que o esperado. E o tempo de sobrevivência do pulgão foi menor em comparação aos outros. A gente observa também que todos os tratamentos eles foram diferentes do controle, e os 72 horas diferente dos demais, porém o tratamento de 48 horas e 24 horas na hora da comparação, ele mostrou não ser diferente. A literatura explica para a gente, mais ou menos, que pode estar relacionado a uma adaptação na hora, devido à fome, que um predador, ele vai primeiro buscar alimento no primeiro tempo, a partir do momento que ele não acha o alimento, ele entra em uma fase de poupar energia. Como ele ainda não conseguiu alimento, ele volta a subir a sua atividade, então é onde, depois de mais tempo, ele vai ter um consumo maior, uma procura maior. Então, o tratamento de 72 horas, ele teve maior consumo, maior número de eventos e menor tempo de sobrevivência dos pulgões. E diferiam entre os demais, enquanto os 24 e 48, eles não diferem entre si. Diferiram dos controles de 72, mas não diferem entre si. Bom, aí a gente vai para a resposta funcional. A primeira avaliação, que foi de 6 horas, todos os tratamentos deram resposta funcional do tipo 2, com mudança nas taxas de ataque. A gente observa aqui que 24 horas, o tratamento de 24 horas, ele teve uma taxa de ataque menor do que a de 0 horas. O
que vai de encontro com isso da literatura, que o inseto diminui um pouco a sua atividade para poupar a energia. E volta a subir logo em seguida. A gente observa que o tempo de manuseio ele não foi muito diferente entre eles, sugerindo ali uma estabilidade nesse comportamento de manuseio, então, da joaninha. E as curvas, elas são bem quebradizas, menos assintóticas do que agora, que a gente vai observar no tratamento depois da avaliação de 24 horas, em que a taxa de ataque deles não muda muito, o tempo de manuseio também muda pouca coisa. A resposta funcional também deu do tipo 2, mesma coisa que o de 6 horas, só que agora com as curvas mais assintóticas. E a gente, pesquisando sobre isso, né, para ver o resultado, vai de encontro que talvez seja a saturação da joaninha. Então, assim, como a gente está observando um período de fome, né, um período de inanição, a resposta estaria ali no início. A partir de um determinado momento, elas meio que vão se igualando e a saturação da joaninha, elas estão ficando meio que iguais. Então, é onde, como o tratamento, como agora ficou 24 horas exposta à presa, com a presa disponível, né, ela não vai ter tanta diferença na taxa de ataque, como teve lá nas 6 horas, que foi no início de tudo, né, quando ela teve contato com a presa. Bom, com esse capítulo a gente conclui que a escassez alimentar ela vai influenciar a dinâmica de forrageio, né, desconexa, que a joaninha desconexa ela ajusta a sua taxa de ataque em resposta à fome, visto pela resposta funcional de 6 horas, né, que ela aumentou, mas ela não tem a suficiência, como a gente observa que ela não muda muito o tempo de manuseio, isso mostra pra gente que ela vai manter a sua eficiência. E a gente percebe que a espécie ela suporta longos períodos sem alimentação. Já aqui, a gente deixou ela 72 horas sem alimento, e o comportamento dela só modificou, mas ela não morreu. E uma curiosidade, eu não tive nenhuma joaninha morta por tempo sem alimento. Então, ela suporta bastante tempo. E esses dados, né, do capítulo trazem a possibilidade, talvez, de um controle biológico mais utilizado, já que a gente observou que a resposta dela está ali no início, então talvez um controle biológico mais utilizado seja interessante esses dados. Bom, e aí eu vou para o capítulo 2, que é mais focado na modelagem, e é intitulado Dinâmica de Predação de Eriopsis conexa com refúgio para a presa. Nesse capítulo, o refúgio, que a gente usa aqui, é o que garantiria a tempo de emissão da joaninha, ou seja, a fome da joaninha. Bom, nesse capítulo, o objetivo é demonstrar de forma algébrica e com simulações numéricas que condições ecológicas poderiam submeter a Eriopsis conexa à escassez alimentar. Bom, a principal hipótese é que com o aumento do refúgio para a presa, aumentaria a escassez alimentar do predador, podendo ocasionar uma mudança na dinâmica populacional das espécies, principalmente nos resultados que dependem diretamente da taxa de ataque do predador sobre a presa. Bom, para construir o modelo, a gente utilizou de base o modelo de Rei e colaboradores, 2014. Nesse modelo, eles consideram um refúgio proporcional ao encontro entre presa e predador. E essa constante desse refúgio, ele vai ser calculado pela equação. Então, a equação em que θ é a constante do refúgio da presa e o A é a constante de minha saturação. Então, essa função determina a fuga, digamos assim, da presa, né, mediante o predador, já que eles consideram o proporcional encontro entre presa e predador. Então, eles vão ter as seguintes equações. A equação do predador, da presa, perdão, em que a presa, variando ao longo do tempo, ela é dependente do crescimento, de uma função de crescimento populacional, que é dada pela taxa intrínseca vezes a população de presas. Uma função logística, que é a população de presas dividida pela capacidade de suporte menos 1, e a função de resposta funcional com o refúgio mediano ali no meio dela. E a gente tem a do predador, que é medida pela conversão de presas em novos predadores, a de resposta funcional também com o refúgio ali no meio intermediano, menos a mortalidade do predador. Então, a gente entra em jogo agora a parte do predador. Bom, pensando nesse modelo,
a gente vai propor o modelo que a gente criou. Bom, o modelo de Henrique combinadores, eles usam a resposta funcional do tipo 2 de Rowe, que é uma resposta funcional que considera a reposição de preços. No nosso modelo, para ficar mais parecido com os experimentos que foi feito, a gente considerou a resposta funcional do tipo 2 de Rogers, que é não considerando a reposição de preços. Então, primeiramente, a gente calcula, né, a resposta funcional dada pelo número inicial de presas, a gente tem a taxa de ataque inicial e o tempo. Para conseguir fazer o cálculo esse cálculo dessa equação, aí foi utilizado o loop for com 10 interações, em que esse NE ele vai ser trocado, né, vai ser interativo com 10 interações até que consiga se resolver a equação dando o valor dela. Isso vai ficar um pouco mais interativo. Depois de calculado isso, a gente vai para o cálculo que a gente chama de teta ajustado. Porque a gente tem o valor inicial, a gente tem aqui o valor inicial de teta e a taxa de ataque inicial. Isso porque a gente vai colocar um valor de teta inicial e agora, já que a gente quer que o modelo ele fica um pouco mais dinâmico, a gente tem que recalcular esse teta baseado na taxa de ataque. Quando a gente mudar a taxa de ataque, o valor do refúgio, no caso, também vai ser trocado. Uma vez que a gente leva em consideração que o refúgio, ou seja, o teta, é qualquer obstáculo que possa impedir o encontro entre presa e predador. Então, como o predador, se ele tiver um período de mais tempo de inanição, como a gente viu, a taxa de ataque aumenta, então tem que ser uma coisa interativa para, quanto maior a taxa de ataque, mais chance dele passar esse obstáculo e encontrar a presa. Então, as coisas têm que ficar para ficar um pouco mais interativa, a gente recalcula esse valor de teta mediante a taxa de ataque inicial. Uma vez feitas essas duas equações, a gente vai para agora a equação de resposta funcional, de fato, que é a que vai calcular o número real de pulgões predados, que é calculado pela uma resposta funcional de Rogers, né, que já que a gente está utilizando de Rogers, a população de pulgão. Aí a gente tem o valor do teta ajustado, a taxa de ataque inicial ainda, e o tempo de experimento, né? O tempo que a gente quer rodar. Uma vez calculada essa resposta, né, esse NE, agora a gente vai calcular o que a gente chama de taxa de ataque efetivo. O que é essa taxa de ataque efetivo? Como eu disse, como as coisas têm que ser dinâmicas, o refúgio tem que ser dependente da taxa de ataque e a taxa de ataque dependente do refúgio. Pois quanto mais refúgio, mais fome a Janinha teria, mais ela aumentaria a sua taxa de ataque. Uma vez que a taxa de ataque maior, ela atacaria o refúgio vai baixar. Então, as coisas têm que ser dinâmicas. Então, a gente calcula agora essa taxa de ataque efetiva, que seria o valor real da taxa de ataque, baseada no cálculo feito agora com o refúgio que é ajustado. E isso dividido pela população de praga, né, no caso de presa, no caso do pulgão, e na população de joaninha. Bom, e aí, no final, a gente tem as duas equações diferenciais, em que a população de presas, ao longo do tempo, ela varia, então, através da taxa intrínseca de crescimento da presa, vezes o número da população de presas. Aí a gente tem a função logística, que é a população de presas dividida pela capacidade de suporte, e aí vem a taxa de ataque efetiva vezes a população de presas vezes a população de predadores. E a de predador, a gente tem a população de predador variando ao longo do tempo, é dada pela eficiência de conversão de predadores em novas presas, a taxa de ataque efetiva, ou a população de presas menos a mortalidade do predador. Isso vezes a população de predadores. Então, todas essas equações, essas funções foram sendo acrescentadas para tornar um modelo mais dinâmico e mais realista do que seria com esse refúgio incluído aí no meio da jogada, né? Bom, uma vez que as equações elas estão prontas, né, o modelo pronto, a gente vai começar a rodar simulações. Primeira coisa foi fixar os valores que a gente não tinha interesse em ver como se comportava, já que eu queria ver como que a taxa de ataque e o refúgio mexeriam nessa dinâmica.
Então, baseado na literatura ou até em simulações laboratoriais, a gente conseguiu os valores de a taxa intrínseca de crescimento do pulgão, 0,18, a capacidade de suporte em 90, a taxa de conversão de preço dos produtores em 0,3 e a mortalidade do predador em 16. Fixamos isso, levamos em consideração que a gente tem um cenário fechado, em que a joaninha ela só tem o pulgão para se alimentar, ela não tem outra forma de alimento. Um cenário fechado, eu fiz 3 tipos de simulações. No primeiro tipo, eu fixei a taxa de ataque em 6,110 para fixar esse valor e ver como que o refúgio modificaria. Então, o refúgio foi alterado e fixado a taxa de ataque. No segundo, eu fixei o refúgio em 2, que é o valor de considerante intermediário, e eu modifiquei os valores de taxa de ataque baseado nos experimentos de resposta opcional no capítulo 1. E o segundo, o terceiro tipo, eu ajustei simultaneamente taxa de ataque e refúgio para a gente ver como ia se comportando. Bom, as simulações do primeiro tipo, como eu fixei a taxa de ataque, a gente observa que quando o refúgio é menor, a janela consegue um controle mais efetivo da população de pulgões e ela se mantém em densidade bem baixa. A janela ela tende mesmo a cair um pouco a densidade por conta que diminui o número de presas, então ela tende a cair mais. Conforme o refúgio vai aumentando e a taxa de ataque se mantém estável, a população de pulgão ela vai conseguindo crescer, ficar maior, enquanto as joaninhas elas se mantêm sempre em densidades baixas, até beirando ali fazer a extinção. Então, a gente vai vendo esse comportamento que o refúgio ele vai dando suporte para a presa se manter viva e dificultando, digamos assim, o encontro do predador pela presa. Quando eu fixei o valor do refúgio e fui aumentando a taxa de ataque, a gente observa que quando a taxa de ataque é baixa e o refúgio também é baixo, o refúgio se sobressai, uma vez que a população de pulgões ela consegue crescer e se estabilizar em densidade mais alta e a joaninha ela se mantém ali bem baixa, próxima à extinção. À medida que a taxa de ataque vai aumentando e o refúgio vai se mantendo como está, a joaninha vai conseguindo ter um controle maior da população de pulgão, então eles vão caindo, enquanto a população de joaninhas cresce e tem que estabilizar em uma densidade um pouco maior. Quando eu mudei simultaneamente, a gente observa que quando o refúgio é baixo, mas a taxa de ataque também é baixa, a joaninha ela consegue controlar. Quando o refúgio é alto e a taxa de ataque também é alta, a joaninha ela tem um controle do pulgão, mas não tão efetivo, porque a população de pulgões ela se mantém no valor que seria mínimo intermediário. Apesar da taxa de ataque ser alta, o refúgio consegue manter a presa viva e deixar a joaninha que a gente consideraria com mais fome no período de emissão. A gente observa também que as coisas elas vão se mudando dinamicamente. Então, conforme a gente vai aumentando o refúgio e aumentando a taxa de ataque, os valores eles vão alterando, sempre a densidade de pulgão, quando o refúgio é alto, se mantendo mais alto do que quando o refúgio é mais baixo. Eu mudei as simulações sem espaço de tempo, porque depois de um determinado, a gente observa que é no começo de tudo que a gente tem a diferença. Depois estabiliza. E aí, quanto mais espaço de tempo eu fui rodando, mais estável ele foi se mantendo. Então, a gente observa que vai considerar que a gente, como é um modelo fechado, a gente não mexe em outras coisas, e então a gente teve essa mudança só no começo, que é só como, de fato, a fome, né, a emissão está fazendo o seu papel ali, e o refúgio também. Bom, aí eu concluí com esse capítulo, que o capítulo vai destacar como que essa interação de taxa de ataque e disponibilidade de refúgio ele pode influenciar diretamente essa dinâmica entre o predador e a presa. A gente observa também que com o aumento das condições de emissão, pode intensificar a busca pela presa, uma vez que a gente vê que quanto maior a taxa de ataque, mais chances de encontro da presa à joaninha dele. Também a gente vê contraponto que a maior disponibilidade de refúgio ela reduz a eficiência do controle, já que a joaninha ela não vai conseguir encontrar a presa. Esses achados eles vão reforçar a importância da modelagem para prever, né, interações ecológicas, uma vez que a gente não conseguiria fazer isso em campo.
seria uma dificuldade muito grande, a modelagem ela consegue dar uma previsão para a gente, e esses resultados eles podem orientar estratégias de controle biológico. E para concluir, né, a consideração final, o trabalho, no geral, ele mostra para a gente o impacto do refúgio na dinâmica do predador-presa, visto ali pelo modelo. Ele tem uma aplicação para o manejo integrado de pragas, já que a gente entende um pouco mais da ecologia da joaninha, então isso pode ser utilizado na questão do controle biológico dentro do manejo integrado de pragas. É claro que o modelo e o trabalho ele tem limitações, então a gente tem perspectivas futuras aí para melhorar o modelo, testar outros parâmetros, testar outras variáveis que a gente não testou, então tem as suas limitações. Eu destaco a importância da integração de experimentação e a modelagem, uma vez que a gente conseguiu ver a taxa de ataque com o experimento para depois fazer um modelo mais realista, então essa interação e ao mesmo tempo o modelo é validado o experimento, então a gente tem essa interação e o trabalho é relevante para a ecologia aplicada, já que a gente está entendendo o comportamento aí dentro da ecologia da joaninha. Bom, uma das referências que eu usei lá para fazer a introdução no começo, eu agradeço a CNPq pela bolsa que me considero, a USP e a Exalc no programa, né? Aos meus amigos que estão aqui presentes, que estão assistindo de casa, e os que não puderam assistir, mas sempre estiveram comigo, em especial ao pessoal do meu laboratório, que a gente ri muito e faz uns dias mais leve. Agradeço ao meu orientador, professor Wesley, pela ajuda, e agradeço muito à banca por ter aceitado o convite e se disponibilizado estar aqui nesse tempo de apresentação. É isso.